Imagina só um predador que não se esconde nas sombras dos becos da cidade, sabe? Mas sim na vastidão selvagem do mundo. Um tipo de vampiro que parece mais próximo, sei lá, da sua besta interior do que da humanidade que um dia ele teve. A gente está falando de seres ferozes, muito independentes, nômades. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos clãs mais antigos e selvagens da sociedade vampírica, os Gangrel. Exato. E o nosso objetivo aqui não é só, tipo, listar fatos, né? É tentar entender a filosofia de um sobrevivente. A gente vai explorar suas origens míticas, a sua cultura que é toda moldada pela força, pela oralidade e as adaptações incríveis que dividiram eles em linhagens, algumas perfeitamente ajustadas para a selva de concreto e, claro, a fraqueza que marca eles para sempre, tornando visível a besta que eles carregam. Para entender os Lembrema, então, parece que a gente tem que começar do começo mesmo com a progenitora deles, uma figura quase mitológica chamada Enoia. E a história dela já começa de um jeito bem selvagem. Abandonada quando criança, ela teria sido criada por uma alcateia de lobos. Virou uma caçadora implacável. É uma história de origem que por si só já os diferencia de quase todos os outros clãs. A maioria traça linhagem até figuras bíblicas, urbanas. A deles não. Começa na terra, na lama, entre os animais. Peraí. Porque, lendo as fontes, cara, a parte mais explosiva vem agora. O mito diz que a Enoia não foi só criada por lobos. Ela teria acasalado com um lobo e tido um filho. E esse filho seria nada mais, nada menos que o primeiro dos lupinos, o que a gente conhece como lobisomem. Só depois disso é que ela foi transformada em vampira. Isso é. Isso muda tudo. É uma bomba, sem dúvida. E o fascinante aqui é como esse mito, sendo verdade ou não, estabelece o DNA cultural do clã. Pensa nas implicações. Se for verdade, significa que os Gangrel e os inimigos mortais deles, os lobisomens, são parentes de sangue. Isso explica a mistura de ódio profundo com o respeito relutante que existe entre eles, sabe? A história deles não vem de Caim, o primeiro assassino. Vem de algo mais antigo, mais terreno. Então, desde a antiguidade, eles já eram os diferentões, evitavam as grandes civilizações, tipo Roma, preferindo vagar pelas florestas, seguindo tribos nômades. Eram vistos mais como espíritos da natureza, algo que precisava ser apaziguado do que parte de uma sociedade. Exatamente. Mas é um erro pensar neles como totalmente isolados ou primitivos. As fontes mostram que eles participaram de conflitos enormes, como as guerras púnicas, lutando dos dois lados, e na Escandinávia tem a história de um gangrio poderosíssimo conhecido como Odin, que governava os nórdicos como um deus. Ele não era um selvagem qualquer, era um rei guerreiro que recompensava seus melhores lutadores com a imortalidade. Isso mostra um princípio fundamental deles. Podem até desprezar a política, mas eles sempre reconhecem e recompensam a força. E aí, avançando para a Idade das Trevas, essa reputação de estrangeiros se solidificou. Eram chamados de clã baixo pelos vampiros mais refinados, como os Ventru. Mas isso era por falta de poder. De forma alguma. Era puro preconceito cultural. Os Gangrel eram e são guerreiros formidáveis. O problema era a recusa deles em participar dos jogos de salão, das intrigas da corte, eles não tinham paciência para isso. E a suposta conexão com os lobisomens também não ajudava em nada, né? Mas, paradoxalmente, foi uma era de grande expansão para eles. Enquanto os outros clãs ficavam em seus castelos, os Gangrel se espalhavam pelo mundo, lutando contra os Tremere. E no Oriente Médio, uma facção islâmica do clã, os Washin, viraram mestres do deserto. Só que aí a civilização começou a vencer. Renascimento, era vitoriana, as florestas encolheram, as cidades explodiram e veio a máscara, a lei que obriga os vampiros a se esconderem. Imagino que para um clã de caçadores selvagens, ter que se alimentar discretamente numa cidade lotada deve ter sido um pesadelo. Foi uma crise existencial para eles. A existência deles estava sob ataque. Não por um inimigo, mas pelo progresso humano. E essa pressão
forçou uma adaptação brutal. Muitos fugiram, foram buscar as últimas fronteiras selvagens do mundo, mas outros fizeram algo talvez mais difícil. Começaram a se adaptar à nova selva, a selva de concreto. E essa capacidade de se adaptar que leva a um dos eventos mais dramáticos da história recente deles. A saída da Camarilla. Para quem não sabe, a Camarilla é tipo a maior aliança de clãs, uma espécie de ONU com presas. E os Gangrel eram fundadores, um dos pilares. E, de repente, eles simplesmente foram embora. Exato, e o motivo é um dos grandes mistérios. As fontes dizem que o líder deles na época, o Justiçar Javar, foi até o conselho da Camarilla, falou uma única frase, ninguém sabe qual foi, virou as costas e partiu. Em um mês, quase o clã inteiro seguiu ele, se declarando independente. E esse cargo de Justiçar não é qualquer coisa, né? É como ser o juiz, o júri e o carrasco supremo de um clã dentro da seita. A palavra dele tem um peso gigantesco. O que poderia ser tão grave a ponto de fazer um clã inteiro largar a maior estrutura de poder que existe para eles? A pergunta fica no ar. Mas a gente pode especular, né? Para os Gangrel, liberdade individual, autonomia. Isso vale mais que segurança coletiva. A Camarilla oferece segurança, mas em troca exige obediência, regras cada vez mais restritivas. A teoria mais forte é que a liderança da Camarilla, talvez preocupada com a guerra contra o Sabá, tentou impor um controle que os Gangrel acharam intolerável. Em algum momento, o preço da segurança ficou alto demais. Foi uma questão de princípio. Eles preferiram a incerteza da independência à certeza da submissão. O que me leva a uma questão que parece uma contradição. Eles são descritos como individualistas ferozes, nômades. Como um grupo assim sequer tem uma estrutura de liderança. A própria ideia de um chefe parece ir contra tudo o que eles representam. Você tocou no ponto central. A liderança deles não é fixa como, sei lá, a de um príncipe vampiro. É fluida, é situacional e está sempre sendo testada. É por isso que eles têm ritos, não cargos. O rito de combate é o mais direto. 2 Gangrel lutam sem armas, até um desistir. Simples, brutal, eficaz. Mas o outro rito é ainda mais interessante. O rito de ostentação, que é basicamente uma competição de quem conta as melhores histórias sobre os próprios feitos. Um Gangrel conta seus feitos, o outro escuta. Se o ouvinte duvidar, ele pode desafiar o contador a provar a história. Se não conseguir, ele perde status. Não é sobre ego, é sobre validar o seu direito de ser ouvido. A sua lenda pessoal é a única coisa que importa. A pouca organização que eles têm então gira em torno de reuniões chamadas gathers. É lá que eles trocam notícias, contam essas histórias e resolvem as tretas. E a hierarquia que é decidida ali só vale para aquele encontro. No próximo, tudo pode mudar. E quando eles precisam se unir para lutar contra um inimigo, eles formam bandos de guerra. E a palavra que eles usam para isso é revel. Eu acho essa palavra fantástica. Significa folia, deleite, festa. Outros clãs chamariam de operação militar. Os Gangrel chamam de festa. Isso diz tudo, né? A caçada à guerra, para eles, é uma celebração da própria natureza predatória. E essa cultura oral significa que ser um bom contador de histórias é uma habilidade de sobrevivência. Um conto emocionante e satisfatório muitas vezes vale mais do que o fato exato. Eles não mentem, mas embelezar a verdade para parecer mais impressionante é esperado. É como um animal que eriça os pelos para parecer maior. E aqui vem outro paradoxo. Apesar de toda essa natureza selvagem, antiga, as fontes dizem que eles são surpreendentemente bons com tecnologia moderna. Celulares, internet. É a prova definitiva da filosofia de adaptação deles. Eles não veem a tecnologia como uma corrupção da pureza selvagem. Eles veem como uma ferramenta. Um lobo usa as presas, um falcão usa as garras, um Gangrel moderno usa um GPS e um celular criptografado. Para eles, é a mesma coisa. É uma ferramenta que aumenta a chance de sobrevivência. Não usar seria estupidez. E essa sobrevivência se manifesta de formas bem literais, certo?
O sangue deles literalmente muda para se adaptar a um ambiente, o que criou facções, tipos diferentes de gangrel. Exatamente. Essa natureza mutável é uma das características mais marcantes do clã. Dentro do Sabá, por exemplo, eles se dividiram em duas facções principais. A gente tem os gangrel da cidade, apelidados de coiotes. Eles se adaptaram totalmente à selva urbana. São mestres da furtividade caçando nas sombras dos arranha-céus. E, em oposição direta, os gangrel do campo, os caçadores. Mais tradicionais, mais brutais. Eles agem como batedores nas áreas rurais, livres das restrições de ter que parecer humanos. São a personificação do gangrel clássico. Mas as adaptações podem ser ainda mais extremas. Existe um grupo pequeno e fascinante chamado gangrel marinheiros. Eles vivem literalmente debaixo d'água. Desenvolveram guelras, mãos com membranas, sonar biológico e a capacidade de se transformar em criaturas marinhas. Os mais antigos são confundidos com lendas de monstros do mar. E o mais incrível sobre os marinheiros é que, segundo as fontes, isso não é uma linhagem de sangue hereditária. Um gangrel normal pode decidir se tornar um marinheiro. E isso reforça o tema central do clã. A identidade gangrel é definida pela escolha, pela vontade de sobreviver, não só pelo sangue. A cria de um marinheiro pode escolher voltar a viver em terra. A vontade supera a herança. Faz sentido. Faz todo sentido. E ainda tem os gangrel gregos, uma linhagem antiga que, ao contrário da maioria, prefere se esconder a lutar. Se especializaram em se misturar em multidões, em desaparecer, o que levou eles a ter uma boa relação com os Nosferatu, compartilhando esgotos e outros esconderijos. Cada ambiente cria um novo tipo de sobrevivente. O que nos leva à questão de como um novo gangrel é criado. O abraço, o ato de transformar um mortal, para eles, também é um teste brutal. Um dos métodos descritos é fascinante. O vampiro ataca uma presa, e se essa presa, mesmo sabendo que vai morrer, luta com fúria, ela pode ser recompensada com a imortalidade. A coragem diante do predador é a marca de um sobrevivente. Outro método é a observação. Um gangrel pode seguir um mortal que se aventura na noite. Um campista, talvez. Se a pessoa demonstra instinto de sobrevivência e bravura em vez de pânico, ela pode ser escolhida. Mas o verdadeiro teste não é ser escolhido. É o que vem depois. E o que vem depois é abandono. Após a transformação, o criador simplesmente vai embora. O novato acorda sozinho, com uma fome absurda e a besta interior rugindo, sem saber o que aconteceu com ele. Ele precisa sobreviver às primeiras noites por conta própria. A primeira fome é a mais forte, e o primeiro nascer do sol é o mais perigoso. Muitos não conseguem. É a forma mais pura de seleção natural. Se o novato sobrevive, ele provou seu valor. A tradição diz que qualquer gangrel mais velho que encontre um filhote perdido tem a responsabilidade de ensiná-lo os costumes do clã. E a primeira pergunta que fazem um ao outro é um código. Quantos invernos sobreviveu? A resposta não é só um número, é uma medida de experiência, de resiliência. É o que determina se o novato é digno. Então, tudo neles, história, cultura, criação, gira em torno dessa conexão com a besta. E essa é a fonte da força deles, mas também, ironicamente, a da sua maior fraqueza. A maldição do clã. Precisamente. Quando um gangrel entra em frenesi, aquele estado de fúria incontrolável em que a besta assume, algo acontece com eles. Eles adquirem uma característica física animal, de forma permanente. Pode começar com algo sutil, como olhos que brilham no escuro, uma voz que se torna um rosnado. Mas, a cada frenesi, as características se acumulam. A pele pode se tornar coriácea, pelos podem crescer em lugares estranhos, orelhas podem ficar pontudas, até uma cauda ou escamas podem aparecer. A força deles é também a maldição deles. Exato. Cada vez que perdem o controle, eles dão um passo para mais perto da besta e para mais longe da humanidade. E o corpo deles registra essa jornada. É uma representação física e trágica da sua luta interna. Eles carregam as cicatrizes emocionais na própria pele. Resumindo tudo, então. Os gangrel são o clã da sobrevivência.
independentes até o último grau, perigosamente próximos da natureza selvagem que a maioria dos vampiros passa a eternidade tentando suprimir. São guerreiros, andarilhos, contadores de histórias, cuja identidade é forjada no fogo da solidão e do perigo constante. O que, no fim, nos deixa com uma reflexão final, né? Em um mundo cada vez mais urbanizado, conectado, vigiado, onde quase não existem mais espaços selvagens de verdade, o que significa para um clã como esse continuar a existir? Eles estão se tornando relíquias de um passado esquecido ou a sua incomparável e comprovada capacidade de adaptação os torna, na verdade, os mais preparados para qualquer futuro, não importa quão desolador e diferente ele